E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, volume 4 do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos entrar na semana 2. Mas se antes você ainda não assistiu a semana 1, junto a mim está aparecendo um cartãozinho, clica nele, assiste primeiro a semana 1, depois fico te aguardando aqui na semana 2. Tudo bem? Gostaria de pedir também, se você não é inscrito no canal, puder dar essa ajuda, gente, se inscreva, deixa aí também o seu joinha, que isso é muito importante. Sendo assim, sem mais delongas, desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, moçada, nessa semana 2, nós vamos falar do tema de progressão geométrica, a famosa PG, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. Meus amigos, esse tema é um tema muito importante e é cobrado com frequência no Enem e em demais vestibulares. Então, assim, eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês aqui sobre PG. Se caso você estiver com pressa e quiser já adiantar esse vídeo, fique à vontade, pode ir direto para os exercícios. Mas eu vou pegar aqui uns 5 minutinhos da aula para explicar um pouco desse tema. Tudo bem? Progressão geométrica, ou a PG, é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo antecedente por uma constante Q. O número Q é chamado de razão da progressão geométrica. Tudo bem, pessoal? Então, por esse enunciado, vocês percebem que é bem semelhante a PA. Só que a grande diferença da PG para PA está aqui, ó. É que de um termo para o outro existe um produto. Na PA, a gente somava a razão. Aqui a gente multiplica a minha razão. Tudo bem? Uma outra diferença é que a razão aqui nós chamamos de Q. Eu vou explicar daqui a pouco por que é chamado de Q. Tudo bem? Ó, vamos seguir aqui a classificação, então, de uma PG. Primeiro exemplo. Observe, eu tenho uma PG aqui, ó, que é 2, 4, 8, 16, 32. Este primeiro elemento, nós chamamos ele de primeiro termo, ou seja, A1. Então, A1 é o primeiro termo. O segundo é o A2, depois vem para o A3, e assim sucessivamente, pessoal. Quando tem um termo que a gente não sabe o nome dele, nós o chamamos de AN, que é o termo geral, ou também conhecido como enésimo termo. Aí, pessoal, o mais importante aqui é a nossa razão. A nossa razão, pessoal, é representada não mais pela letra R, mas sim pela letra Q. Por quê, professor? Por que é Q? Observe, para você obter a sua razão, você vai pegar um número qualquer, desde que não seja o primeiro, e vai dividir pelo número anterior. Tudo bem? Não mais subtrair, mas aqui na PG nós dividimos. Então, para encontrar a nossa razão, eu pego um exemplo, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, a minha razão, pessoal, ela é fruto de uma divisão. E o fruto da divisão é chamado de quociente. Por isso que a razão agora passa a ser chamada de quê? De quociente. Tudo bem? Então, essa razão desta PG é igual a 2. Qualquer número que você pegar e dividir pelo anterior tem que dar 2. Exemplo, 36 por 16 vai dar 2, 16 por 8 vai dar 2, porque essa é o que determina a distância, ou melhor dizendo, a posição desses termos. Tudo bem? Vamos então agora, ó, observe, né, só para treinar aí o A1. Nesse caso aqui seria 2, que é o meu primeiro termo. E qual que é a classificação? A classificação da PG, pessoal, basta você observar os termos. Esses termos estão subindo ou estão descendo? Ó, começou com 2, se eu fosse representar um gráfico, 2, foi para 4, foi para 8, depois foi para 16, foi para 32. Então, é algo que está subindo, né? Então, nós dizemos que esse gráfico ele é crescente. Um outro exemplo, pessoal, está aí, ó, ao nosso lado. Observe, eu tenho aqui uma PG. Como que eu definiria a razão dela? Basta pegar o segundo e dividir pelo primeiro. Então, seria 3 dividido por 9. Se você quiser fazer 1 e 3, dá a mesma coisa, tá bom? 3 dividido por 9, nós podemos simplificar essa fração dividindo ambos por 3. É igual a 1/3, né? Ou seja, esta razão é igual a 1/3. Sempre que eu pego de um número para outro, é a mesma coisa, eu estou multiplicando por 1/3 ou dividindo por 3, né?
que é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, pessoal, qual seria o primeiro termo aqui? Seria o 9. E essa classificação, como que se daria? Observe, né, os números estão descendo, então essa classificação é decrescente, tá bom? Outro exemplo, pessoal, este exemplo aqui, ó, observe o que está acontecendo. Começa com 1, vai para -3, 9, -27, ela fica lá e cá, né? Ela fica positiva e negativa. Então, para encontrar a razão, eu sempre vou pegar um termo e dividir pelo anterior. Então, é -3 dividido por 1. -3 dividido por 1 é igual a -3. Não é verdade, pessoal? Qualquer número que eu dividir por 1 é ele mesmo. Ou seja, essa razão é -3. Pessoal, na PG tem uma característica muito bacana, que sempre que a sua razão é negativa, acontece essa situação aqui, ó. Seu número fica positivo, negativo, positivo, negativo. Isso se dá porque sempre que você multiplica qualquer número, seja ele positivo ou negativo, por um número negativo, essa propriedade negativa ela sempre muda o número, a posição do número, o valor do número. Por quê? Observa, mais, o número está positivo, mais com menos fica menos, menos com menos fica mais. Então fica esse negócio lá e cá toda a vida, né? Qual seria o primeiro termo aí? O primeiro termo é igual a 1. E a classificação, moçada? Observe, né? Se eu for fazer um gráfico aqui, ó, imagine o plano cartesiano, eu começo com 1, depois eu venho para -3, depois eu vou para 9, e depois eu vou para -27. Fica esse negócio aqui, né, variando a esse tipo de gráfico, sempre que sua razão é negativa, nós podemos dizer que a classificação desta PG é oscilante. Joinha? Por fim, pessoal, pode acontecer também da sua PG ser constante. Como assim constante? Observe, ó, 5, 5, 5, ela não saiu disso aqui, né? Para encontrar a razão, pega um termo e divide pelo outro. 5 dividido por 5 é 1. Então, a razão é igual a 1. O meu primeiro termo aqui, pessoal, é o 5, que é igual a todos os outros, né? E, por fim, qual que é a classificação? Como ela não cresceu, nem decresceu, nem oscilou, ela é constante. Pessoal, sempre é dado uma razão constante, uma PG constante, quando a sua razão é igual a 1. Joinha? Então, só um detalhe, a razão pode ser obtida como? Sempre dividindo um termo, um AN qualquer, pelo seu antecessor, que é AN-1. Pessoal, outro fator muito importante que eu preciso explicar para vocês é como que se chega na fórmula do termo geral. Imagina comigo, o primeiro termo de uma PG é o primeiro termo, é igual a ele mesmo, né? Mas e o segundo termo? O segundo termo é a mesma coisa de eu pegar o primeiro e multiplicar pela razão. Concordam comigo? E o terceiro termo? O terceiro termo é a mesma coisa de eu pegar o primeiro, multiplicar pela razão, ou seja, né, pessoal? Aqui eu tenho o segundo termo, né, ó, que é a mesma coisa do que está aqui, e multiplicar pela razão de novo. Então, ou seja, se eu multiplicar pela razão 2 vezes o primeiro termo, eu encontro o terceiro. Ou seja, o terceiro termo é o primeiro vezes a razão ao quadrado. Agora, olha que coisa linda, olha que coisa magnífica. O quarto termo, moçada, é o primeiro, no caso, vezes que é o quadrado, que isso aqui é o quê? É a mesma coisa que o terceiro, não é verdade? Vezes uma razão, de novo, né? Para a gente pular de 3 para 4, a gente pega o terceiro e multiplica pela razão. Ou seja, o quarto termo é a mesma coisa que o primeiro vezes a razão elevada a 3. Está vendo que está seguindo a sequência? Então, qual que é a sequência? Observe, ó, até mudar minha caneta aqui. Muito importante isso, pessoal. Basta você entender que sempre o número que está elevado aqui em cima, ó, ele é uma vez menor que esse número aqui embaixo. Ou seja, ó, quando era 2, aqui estava elevado a 1. Quando era 3, estava elevado a 2. Quando era 4, estava elevado a 3. Então, a fórmula do termo geral é AN é igual ao primeiro vezes Q. Como que eu vou representar um número antes de N? É N menos 1.
Tudo bem? Então, sem decoreba, sem sem ter que memorizar a fórmula, a melhor forma é você entender como você chegou aqui, tá bom? Então, podemos dizer que no APG, a sua fórmula do termo geral é esta daqui. Tranquilo? Agora vamos para os exercícios. Exercício de número 1. Considerando a progressão geométrica 3, 15, 75, 375 e assim sucessivamente, determine sua razão e expresse o termo geral desta sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. Então vamos lá, pessoal. Peguei aqui o termo geral que nós acabamos de descobrir como que chegou nele, né? Vamos descobrir aqui primeiro a razão. O exercício quer que a gente descubra a razão. A razão sempre é, ó, observe. Só pegar aqui, pessoal, uma caneta melhor. Está azul. Sempre é o segundo termo dividido pelo primeiro, ou qualquer outro termo dividido pelo seu antecessor. É bacana a gente pegar o segundo e o primeiro, que geralmente os números aqui são menores, né? Fica mais fácil. Então, nesse caso, ó, é 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. E qual que é o primeiro termo? O primeiro termo é 3. Então, substituindo aqui, ó, na minha fórmula, o meu AN é igual ao meu primeiro termo, ó, que é 3, vezes Q, que é a minha razão, 5. Então, pessoal, aqui ó, eu cheguei na função do meu termo geral com base aí no meu primeiro termo e na razão. Como o exercício não pediu para me calcular nenhuma posição, por exemplo, quem que é o quinto, quem que é o quarto, nós vamos parar por aqui, tá bom? Esta, então, seria a nossa resposta do exercício número 1. Tudo bem? Vamos para o exercício de número 2. Escreva os 6 primeiros termos da progressão geométrica em que o primeiro termo é 2 e a razão é 6. Então, vamos lá, né, pessoal? Escrevendo aqui, ó, o primeiro termo é 2. Como que eu vou descobrir o segundo termo? Então, eu vou escrever aqui A1. Para me descobrir o segundo termo, basta eu pegar este primeiro termo vezes a razão 6. Ou seja, 2 vezes 6 é igual a 12. Então, daqui para cá, o que eu fiz? Multipliquei por 6. E o próximo termo? O próximo termo eu pego 12 e vou multiplicar por 6 de novo, que é igual a 72. Então, aqui, pessoal, ó, eu já encontrei meu terceiro termo. Agora, e para encontrar o próximo? Basta eu pegar o 72 e multiplicar de novo por 6. Eu vou encontrar 432. Sempre assim, tá, pessoal? Então, esse é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro, quarto, o exercício que é até o sexto, ó. Se eu para encontrar o próximo, eu pego 432 e multiplico por 6. E para encontrar o último termo, né, ou seja, o sexto, mesmo processo. Eu pego este número e multiplico por 6. Então, pessoal, este aqui ó, são 6 primeiros termos desta progressão geométrica. Perceba comigo que a PG tem uma característica que cresce muito rápido. Um exemplo muito cotidiano da PG aí, ó, é aquele gráfico do coronavírus. Aquele momento de crescimento dele ali, ó, quando é feito progressões, ou melhor dizendo, quando é feito previsões, eles fazem a previsão que praticamente é como se fosse uma PG. Tudo bem? Suponhamos, a cada 10 pessoas contaminam mais 10. Aí ela vai rendendo como se fosse uma PG. Tudo bem? Bacana, né? Então vamos para o exercício de número 3. Em uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 10 e a razão é 15, determine, letra A. Pessoal, esse aqui até apareceu um pouquinho de coisa aqui, mas não é desse exercício não, tá bom? O termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. Então, nós temos aqui que o termo geral é o que nós encontramos, né? Que era a formulazinha. A razão, o exercício me deu, falou que é 15. Tá aqui, ó. E o termo, no meu primeiro termo, são 10. Então, o que o exercício quer? Substitui isso aqui e deixa montadinho aqui a nossa equação, nossa expressão.
Então, vamos lá. O termo futuro eu não sei, o exercício não perguntou. O meu primeiro termo é 10, então deixo 10 aqui. E a minha razão é 15. Então, no lugar do que eu coloquei 15. Perceba, pessoal, que acabou aqui. Esta é o termo geral em função do primeiro termo e da razão. Se caso ele me desse uma posição, eu colocaria aqui no lugar de n e resolveria. Tudo bem? Letra B. Os valores do quarto e do sétimo termo desta sequência. Agora sim, ó. Agora ele me dá posições. Basta, então, no lugar de n, eu colocar 4, que eu vou encontrar o quarto termo. Se no lugar de n eu colocar 7, vou encontrar o sétimo termo. Então, vamos fazer? Ó, substituindo aqui, já estou colocando que eu sei que n é igual a 4, né? Vamos fazer aqui o quarto. Então, perceba, ó, eu peguei já essa expressão aqui em cima e no lugar do n, ó, eu coloquei 4. Então, só para lembrar que eu quero o quarto termo, eu ponho A com 4zinho aqui embaixo. 4 menos 1 é igual a 3. 15 elevado a 3 é a mesma coisa que 15 vezes 15 vezes 15. Tudo bem? 15 vezes 15 é 225. 225 vezes 15 vai totalizar, pessoal, em 3.375. Ainda tem que multiplicar isso por 10, né? Que é o primeiro termo aqui. Multiplicando, a resposta certa é 33.750. Perceba que esse é apenas o quarto termo. Imagina o trabalho que vai dar para encontrar o sétimo, hein? A razão, pessoal, desse exercício ficou muito pesada, né? 15. Mas vamos lá, ó. Para encontrar o sétimo termo, então, eu quero n igual a 7. Vou substituir aqui, ó, onde tinha n, eu coloquei 7. Perceba que eu já pego essa expressão aqui, ó, e onde tem n, coloquei 7. 7 menos 1 são 6. 15 elevado a 6 é 15 vezes 15 vezes 15, 6 vezes. Se você fizer esse cálculo, vai dar míseros 11.390.625. E ainda tem que multiplicar isso tudo por 10. Aí, pessoal, só um detalhe, né? Sempre que a gente multiplica por 10, basta acrescentar um zerinho na frente do número, né? Então fica assim, ó, 113.906.250. É número com força, né, pessoal? Então vamos lá, moçada. Exercício de número 4. Em uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 3 e a razão é 5, determine, letra A, o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. Então, mesma coisa, né? Nós vamos aqui com o termo geral e vamos substituir as informações que eu tenho. O exercício me disse que a minha razão é igual a 5, e meu primeiro termo é 3. Substituindo, A1 igual a 3 e Q igual a 5. Parou por aqui. Esta aqui é a minha função. Está tudo em função de n. O dia que eu descobrir quem é n, ou alguém me fará uma posição, basta eu inserir aqui que eu vou conseguir encontrar qual valor. Tudo bem? Já na letra B, ele me dá uma posição, ó, o valor do sétimo termo desta sequência. Então, para buscar o sétimo termo, basta eu colocar no lugar de n, 7. Então, ficaria assim, ó, no lugar de n aqui, ó, eu coloquei 7. 7 menos 1 são 6. Então, é 5 elevado a 6. 5 elevado a 6 é 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes. Tá bom? Se você fizer esse cálculo, você vai encontrar 15.625. E ainda tenho que multiplicar isso pelo primeiro termo, que é igual a 3, né? Isso multiplicado por 3 é igual a 46.875. Esta, pessoal, é a resposta da letra B. Moçada, se vocês estão gostando desse vídeo, vocês estão achando interessante, não esquece de deixar um joinha aí, não, tá? Isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, rapaz? Se inscreve no canal, é de graça. É uma coisa que vai ajudar demais a gente que produz esse material. Tudo bem? Já escreveu? Então, beleza. Vamos para o exercício número 5. Esse exercício é um exercício de vestibular e diz o seguinte: considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Então, começou com 1, foi para 5 quadrinhos, né?
depois foi para muitos quadrinhos. Vamos lá. Na etapa 1, há um único quadro com um lado. Então, pessoal, eu perdi minha caneta aqui, achei. O único quadro com um lado, é etapa 1, tá? Com lado igual a 1. Então, ele mede 1 este lado aqui, tá bom? 1 centímetro, uma medida, não falou a medida não, mas é 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes, ou seja, iguais, sendo 4 deles retirados como indica a figura. Então, foram 9 quadradinhos, pessoal, e tiraram essas partes brancas aqui, né? Então, perceba, esse trechinho aqui, ó, é a mesma coisa que eu pegar 1 e dividir por 3, né? Que ele está aqui também e ele está aqui também. 1 dividido por 3 é igual a 1 terço. Não é verdade? Então, cada quadradinho desse tem de lado aqui, ó, 1 terço. Na etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo foi repetido em que cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante na etapa 5 é. Então, pessoal, imagina, ó, ele fez uma vez, 2, 3. Se ele fizer mais 2, quanto que vai sobrar de área pintada para a gente? Então, vamos lá, ó. Perceba, tem alguns exercícios que é mais fácil eu não usar o PG, é mais fácil eu usar meu raciocínio. E eu vou usar o raciocínio aqui para vocês entenderem, ó. Na etapa 1, o lado era igual a 1. Ou seja, a minha área também poderia ser definida por 1 vezes 1 igual a 1 ao quadrado. Né? Isso aqui é 1 ao quadrado é igual a 1. Beleza. Na etapa 2, eu vou pegar, para descobrir a área desse quadradinho, ele tem um lado igual a 1 terço, e o outro lado também igual a 1 terço, né? Então, é 1 terço vezes 1 terço, ou seja, 1 terço ao quadrado. E como tem 5 quadradinhos, perceba, né? É 1 terço ao quadrado vezes 5. Então, essa é a área que restou na etapa 2. Nem vou resolver, vou deixar desta forma, tá? Já na etapa 3, cada quadradinho desse que representava 1 terço, isso aqui ó, só representava 1 terço do total, partiu em 3. Ou seja, 1 terço dividido para 3, quando eu tenho divisão de frações, lembra o que a gente faz? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 1 terço vezes 1 terço é igual a 1 nono. Ou seja, né, pessoal, esse pedacinho aqui ó, só é 1 nono do total. Então, como que eu vou calcular a área dele? É 1 nono vezes 1 nono vezes 5. Se eu multiplicar por 5, tem 5 quadradinhos aqui, ó. Mas isso aconteceu quantas vezes? 5 vezes diferente. Então, por isso que é 5 ao quadrado. É 5 aqui vezes 5 de novo. Tudo bem? E vocês estão percebendo que está acontecendo uma coisa muito padrão. Ó, esse 3 aqui, ó, ele sempre está sendo multiplicado por 3 de novo. E esse 5 por 5 de novo. Então, já podemos prever que na quarta etapa será 3 vezes 9, 27, e 5 ao quadrado vezes 5, que foi 5 ao cubo. E já na nossa última etapa, que é a etapa que o exercício quer, a etapa 5, basta eu pegar o 27 e multiplicar por 3, que será 1,81, vezes 5 elevado a 3 vezes 5, que é igual a 5 elevado a 4. Então, pessoal, esse exercício não é simples. Por PG, teria como resolver também, mas aqui nós estamos seguindo a sequência lógica que nós aprendemos. Agora, basta resolver esse negócio aqui bonito, né, que ficou. Então, vamos lá, ó. Trazendo para cá, 1,81 ao quadrado, eu elevo 1 ao quadrado é 1, e 81 ao quadrado é igual a 6.561. Tudo bem? 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa ó, que eu fazer 5. 25 vezes 25, que é igual a 625. Tudo bem? Então, multiplicando 1 vezes 625, eu encontro esta fração aqui. Esta fração é a minha resposta, ou seja, letra E. Tudo bem, pessoal? 625 sobre 6.561.
Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que será um prazer em te responder. Exercício de número 6. Para fazer a aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em que um cartão de apostas que contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta, formando uma progressão geométrica de razão inteira. Quais os números da aposta feita? Eu não entendi o que ele falou. Então, pessoal, imagina, ó, são 6 números de 1 a 60. A PG cresce muito rápido. Como eu sei que ela cresce muito rápido, eu vou testar o menor possível. Eu vou imaginar que ele começou com uma razão de 2 apenas, porque senão vai extrapolar os 60 números, né? Facilmente eu vou estar em 80, 100, 1000. E vou estipular que ele começou com A igual a 1. Tá bom? Eu só não pus a minha razão igual a 1, pessoal, porque senão era o mesmo número. E não tem como na Mega Sena você apostar no mesmo número, sem ser 6 números diferentes. Então, a minha menor razão é o 2, porque tem que ser inteiro, né? Eu não posso usar a metade. Ó. O exercício fala aqui que formando razão inteira. Então, a menor razão inteira que eu posso usar é 2. E o meu menor primeiro termo é 1, uma vez que não tem o zero, né? Ó, é de 1 a 60. Então, imaginando isso aqui, ó, vamos estipular quais são os 6 primeiros termos desta PG. Então, o meu primeiro termo é 1, o segundo é 1 vezes 2, que é 2. O terceiro é 2 vezes 2, que são 4. Multiplicando pela razão, 8. 2 vezes 8, 16. E o meu último termo, né, o sexto, é 16 vezes 2, 32. Perceba, pessoal, que se tivesse um outro termo aqui, ó, já estipulava, já extrapolava o 60, né? Porque 32 vezes o 60 daria 64. Então, eu já posso garantir para você que essa é a única forma de aposta que ele pode fazer. Se caso você quiser tentar, professor, mas e se o primeiro termo fosse 2? Só para você ver, ó, seria 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, 2 vezes 32, o último termo, ó, já seria 64, que não pode, já que eu só posso utilizar 60 números. Então, pessoal, não existe nenhuma outra PG que vai conseguir ter 6 termos com razão inteira dentro desse intervalo aí de 1 a 60. Tudo bem? Então, a resposta é essa mesmo. Meus amigos, sendo assim, encerramos aqui esta aula. Muito obrigado pela atenção. Acabei demorando um pouco gravar essa aula, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram e que tiveram paciência em esperar. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!